considerava como salutar medida para impedir a inquietação crescente e a vã expectativa dos genitores por uma pronta, imediata recuperação da enferma, o que estava sendo improvável. A realidade é que o problema psíquico de Esther se enquadrava na outra diagnose, dificilmente constatada pelos métodos tradicionais do agrado puro e simples do academicismo dos que se permitem a fatuidade, evitando o aprofundamento nas questões que dizem respeito à vida espiritual, à sobrevivência ao túmulo, à obsessão. Com esse adicionar de preocupações e sob a torpe desventura da incerteza quanto à restauração mental da filha, o senhor coronel fez-se taciturno, arredio, transformando-se em ditoso sofredor. Intimamente não podia aceitar a conjuntura que o alcançava, absurda sob qualquer ângulo que examinada. Homem íntegro, sua vida era uma excelente folha de serviços à pátria arma que se dedicara, aliás com excessivo zelo e pedicícia. Desde jovem cursara a academia militar, onde formara com rigidez a personalidade, o caráter, disciplinando a vontade com férreo esforço. Amante da verdade, tornara-se defensor do direito, da justiça, da lealdade. Cultor das amizades relevantes, sabia distinguir afeições e deveres, sem perturbar-se com as questões de pequena monta. Aos 56 anos de idade podia considerar-se feliz, até a data do infortúnio que o propelira de chofre ao desar. Consorciado em segundas núpcias com Dona Margarida Sepúlveda de Santa Maria, de tradicional família fluminense, reencontrara a dita que a morte lhe arrebatara, ao falecer a primeira esposa, que lhe não dera filhos, depois da breve enfermidade que a vitimara. Senhora formosa e sensível poetisa, fora educada em elegante e primoroso colégio carioca, onde auferira invejável cultura. Dedicada aos bons livros, aprimorara aptidões na convivência com a literatura francesa de Montaigne e Molière, a Sartre, de Rousseau, Hugo, Balzac, Saint-Exupéry, de Lamartine, Saint-Beuve, a Flaubert. Cultuava os seus autores prediletos e os poetas românticos no original. Desde que se consorciara, fizera do lar o agradável tabernáculo dos saraus culturais entre amigos e admiradores do romantismo, da literatura refinada. O transe que a vencia dilacerava mortalmente. Por mais que reflexionasse, não alcançava as matrizes patológicas que justificassem o tormento que excruciava a filha. Nenhum membro da sua família, até onde alcançava as linhas da árvore genealógica, fora portador de alienação mental de qualquer natureza. O lar sustentava-se sobre admiráveis bases de equilíbrio moral, emocional, econômico, e Esther jamais revelara qualquer traço de desequilíbrio, insegurança, nevrose. Filha extremosa, possuía excelentes qualidades intelectuais de que dava mostras na escola onde era modelo, amada por todos, mestres e colegas, e cumpridora responsável das tarefas que lhe diziam respeito. Visitando-a mais de uma vez, não obstante a negativa dos especialistas, alcançara o tentame, apelando para o receio de não suportar a vida sem rever a filha. Assim pudera, à distância, contemplá-la durante a hibernação, desfigurada, sem conseguir deter as lágrimas. Uma dor moral de tal monta convertera-se numa inqualificável dor física que a estilava de dentro para fora. Na sua mudez, refletia o coronel, a seu turno, revoltado, ante a cruel vicissitude em que se sentia emaranhado irreversivelmente. Um pesadelo. Sim, um pesadelo, considerava desdita. Acordaria de inopino e reveria o sol dos sorrisos no firmamento do seu lar. Quando se conseguia evadir das férreas garras do sofrimento que se esculpira a brasa no seu cérebro, experimentava a ligeira ilusão de que tudo aquilo era irreal. A filha adorada, sonho transfigurado em fada de perfeição, não poderia estar encarcerada num hospício. Sim, num hospício, embora de alto preço. A vergonha, a hediondez da doença que transforma um ser inteligente num asqueroso animal, isto era inaceitável haver acontecido consigo, pior, com o querubim diretor do céu das suas venturas, a filha. O homem, que raras vezes umedecera os olhos no fragor da guerra, naqueles tumultuados dias do inverno de 1944 e da primavera de 1945, agora se surpreendia com as lágrimas abundantes, que extravasavam da ânfora do coração sob camarteladas contínuas. Não poucas vezes, abraçado à esposa, naqueles terríveis silêncios, caminhando pela avenida, em frente ao mar e sob os zimbórios salpicado de estrelas, evadia-se na direção da cela em que delirava, transtornada,
a carne da sua carne, o rebento querido da sua vida. Que não daria, por poupá-la a tais sofrimentos. Enlaçados na mesma dor e braços unidos, caminhavam a sós, vencendo o tempo, soturnamente, e apesar da agitação trepidante da larga e decantada orla perolada em lâmpadas féricas de Copacabana, estavam sozinhos, fundidos na hedionda surtida da amargura aniquilante. Deus não existe, resmungava, por fim, após as inúteis peregrinações mentais, pelos meandros da lógica materialista. Todavia, o sabor da ira mal contida e do desespero revoltado mais lhe assodavam o ser estremunhado, na via do combalimento. O que lhe representava pior, em toda a deslocada investida da jovem alucinada, é que ele surgia na condição de algoz impenitente, odiento, aterrador. Desejou vê-la uma única vez para lenir-se um pouco e luarizar a saudade. Ao formular o desejo ao médico, que não aqueceu como compreensível, veio a saber, a posteriori, que ela lhe adivinhava a cogitação, apresentando-se, então, mais transtornada, mais agressiva. A agitação que a espezinhava não tinha termo. Era lancinante. Se ela morrer, arrematava, a concluir os raciocínios em términos, suicidar-me-ei. Aliviava-se com esse pensamento pernicioso, acalentando a vã ideia de, na morte, encontrar a cessação da vida e, na desorganização dos tecidos, perder a razão, a lucidez, desagregar o pensamento. O infortúnio, porém, é mais sombrio e tronesco quando se faz acompanhar dos sorvos contínuos do ácido da revolta, principalmente dessa mal contida aversão ao fato afugente que faz oscilar da apatia à agressividade, gerando um estado de surda, permanente mágoa que é a desatreladora dos corcéis da desgraça real. O orgulho penetrado pela verruma das leis inescrutáveis reage, cercando-se de espículos envenenados pelo desconforto que a realidade lhe impõe, para colimar no simplismo do autocídio, o cobarde delinquir que traça a linha inicial das hórridas paisagens que aguardam o infrator que se torna seu sequaz. O homem forte nos embates externos somente afere as potencialidades quando luta sem quartel nos campos morais em que se consagra vencedor. Para tais cometimentos, a humildade e a fé constituem os mais hábeis valores de que se pode dispor com êxito, porquanto portadores da fortaleza indispensável para qualquer situação. Acostumado às alturas do prestígio e da bajulação requintada, o matrimônio Santa Maria não dispusera do imprescindível tempo para as reflexões em torno do sofrimento, que não constitui patrimônio exclusivo da ralé, dos habitantes dos pardieiros imundos onde rebocam os esquecidos da terra. A religião deveria ter-lhe dito que a sua não era uma existência de exceção, na qual somente a glória e o riso possuíssem o condão mágico para o regime permanente. As meditações que não foram experimentadas antes faziam-se indispensáveis, agora, enquanto esperavam sem a convivência da resignação e da paciência. 4. Angústias da obsessão. Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encanado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando ao fogo ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria maltratos que o cercam, entregar-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. A Gênese, capítulo 14, item 48. Os meses amontoavam-se, lúgubres, sem que Esther recobrasse a razão. Os olhos garços, brilhantes doutrora, possuíam agora expressão acelvajada num rosto pálido cinéreo sem vida, despido da auréola dos cabelos, então cortados à escovinha, transmudada num verdadeiro espectro que sobrevive, quisilento, animado por ignota vitalidade. O desvario tornara-se-lhe condição normal. Relegada aos maus tratos de funcionários inescrupulosos, que se diziam cansados, como se não houvessem elegido na profissão de que se desincumbiam a penates de arrogância, inépcia e indiferença, as velutíneas mãos da misericórdia, da paciência e da compaixão para se utilizarem delas no momento próprio. Porque agressiva, não poucas vezes, tais servidores selecionados mais pela força física do que por qualquer outra condição, no suposto de que iriam lutar contra feras também que se sentiam, escorraçavam-na com bordoadas homéricas, com que supunham acalmá-la, mas ainda enfraquecendo-a.
As equimoses e a falta de alguns dentes, decorrência natural das repetidas cenas de pugilato, mais a caracterizavam Megera. Impedida a família de visitá-la, pela impossibilidade de qualquer diálogo e porque mais se lhe exacerbava o delírio, especialmente quando de referência ao pai, fora rotulada como incurável e propositalmente esquecida, por ser mais trabalhosa. De casas de saúde que tais a dignidade profissional e a humana se evadiram desde há muito e, ao fazê-lo, a ética arrastou consigo os sentimentos do amor, da piedade, do dever, da caridade. Mantêm-se ali pacientes pelo que representam na receita orçamentária, e quando liberam alguns clientes semi-hebetados pela compulsão, hoje, de drogas condicionantes, sabe-se que voltarão, logo mais, piorados, num círculo vicioso sem limite. Extorquem, sem dar quase nada ou preocupar-se ao menos em dar. Quem se locupleta, todavia, com tais mercantilismos da saúde, da vida e da alma humana, volverá aos mesmos sítios, a espiar nas suas celas, regolgando impropérios, esgrovinhado, em aturdimento inominável. Todavia, terapêutica indispensável em qualquer tratamento, o amor consegue, não raro, o que muitos medicamentos não produzem, ajudando a visualizar causas e efeitos, doando segurança, melhorando comportamentos e reações em toda a gama necessária aos resultados eficazes. Raros procuram a inspiração divina ante a nebulosa das enfermidades complexas, quer pela oração, ou pela sintonia mental com Deus. Disse, porém, que nos tratados médicos não existem as palavras Deus, oração e, todavia, seu providencial socorro é que liberta e encaminha os padecentes da amargura para as trilhas da saúde, da paz. Quando a sombra mais se adensa e as esperanças são flébeis, um raio jaune de luz rompe tudo e brilha nos escaninhos do horror, modificando a estrutura da área desolada, por impositivo divino. Rosângela, igualmente jovem, recém-admitida na condição de auxiliar de enfermagem, na primeira visita pelo pavilhão dos desesperados, sentiu-se tocada por Esther, atirada a recanto lôbrego, atada à camisa de força, no desvario habitual. Automaticamente se interessou pela esquálida paciente, inscrevendo-a na mente, como daquelas a quem daria maior dose de assistência e carinho. Estava sendo introduzida para tratamento psiquiátrico a ralfovia serpentina, difundida como serpazil, que não tinha os inconvenientes dos barbitúricos em geral, possuindo excelentes qualidades tranquilizantes. Número segundo se acredita, a substância atua sobre o tálamo, realizando uma lobotomia de natureza química, por meio da qual diminui a capacidade emocional da usina elétrica ali sediada, procedendo à vitalização do cérebro com o produto químico de que este se ressente para a manutenção do equilíbrio mental. Nota do autor espiritual. Embora estudada há mais de 40 anos, somente, então, estava sendo usada para terapêutica psíquica. Rosângela, que ouvira ardentes opiniões sobre a nova droga, pensou em examinar o prontuário da demente, calculando fazer alguma coisa por ela. Esther, no entanto, caminhando pelo insidioso corredor estreito e fantasmagórico da loucura, padecia incalculáveis aflições, que sequer conseguia exteriorizar. Impossibilitada de controlar a casa mental, que já apresentava os primeiros distúrbios de funcionamento, após a constrição demorada do fluido morbífico do espírito que a subjugava, era dominada por agonias inenarráveis. Ela própria não se dera conta do sucesso que a cometera. Experimentara superlativa angústia, seguida de álgido suor e a sensação de que fora arrojada num abismo sem fundo, caindo sem cessar. O coração deslocara-se do lugar, pulsando em descompasso. Todas as fibras do corpo, adormentadas, produziam dores lancinantes, e a cabeça, em redemoinho, impedia que o cérebro raciocinasse com a lucidez capaz de coordenar ideias. Gritou por socorro e surpreendeu-se com as cordas vocais em turgimento, espocando palavras chocantes que não podia controlar. Ouvia-se à distância, confusa, no som de sua voz alterada e era uma emoção odienta que não a sua. Chorava em contorções, mas as lágrimas queimavam-se nas pupilas dilatadas e, sentindo febre, tremia em arrebatamentos de louca. Via-se fora do corpo e, ao mesmo tempo, viu agitado, num estado dúplice, sem anotar os circunstantes, chocados, na sua festa de apresentação social. Após esse período, foi a luta em que se empenhou e continuava sem termo contra o gigante que a submetia.
Estava expulsa do organismo físico sem dele estar liberta. A princípio sofria impressões confusas que a perturbavam. Vezes outras deparava-se com o estranho possessor, furibundo, em esgares de demente. Agredida por ele, procurava tornar a realidade anterior, como se perseguida em pesadelo sua ex desejasse acordar para dele livrar-se. Todavia, não atingia o ponto ideal, porquanto era impedida no intento, logo se renovando os paroxismos. A mente alcançavam as ideias vertidas pelo cérebro e ali aninhadas, mortificando-a por não serem esses os seus pensamentos. Quando se esforçava por emitir os desejos, estavam os centros de registro bloqueados tenazmente. Os sentimentos da afetividade estraçalharam-se no pélago do abandono e da solidão, na batalha impossível que travava, enquanto o pavor hórrido, crescente, não tinha lenitivo, em considerando auxílio algum. Durante o tratamento face à convulsão produzida pelo uso do eletrochoque, impossível seria avaliar o insuportável que a estertorava em mil contorções até desfalecimento. Ao despertar, fluindo um calor orgânico, defrontava-o, asqueroso, senhorial, e fugia, aparvalhada, cedendo-lhe lugar. Minado o corpo pelo desgaste de largo porte, sucessivos desmaios expulsavam o usurpador que se deleitava, então, ameaçando-a, grosseiro, arrebatando-a para lugares povoados por espectros impossíveis de descritos. Nesses sítios, onde nenhuma claridade oscila, a asfixia pastosa domina, impossibilitada de qualquer ação, tornava-se mais fácil presa, arrastada aos trambolhões. Supunha-se, nessas situações, encontrava-se em cemitério infinito, de sepulturas abertas e cadáveres exumados ante a contemplação dos furiosos mortos-vivos, desejosos uns de os reconduzirem aos movimentos, deles reapossando-se, lamentosos, outros, por havê-los perdido irremissivelmente, lutadores diversos, a defenderem as vestes apodrecidas de animais que nelas se locupletavam, e o sem número dos tristes, chorosos, em procissão intermina. Sempre noite, lamentos, exacerbações, gritos ensurdecedores, o inferno. Não suportando o vexame que se repetia com frequência, perdia os sentidos ou desvairava, para depois despertar sem forças no corpo mortificado. A pausa cedia lugar à nova e intensa disputa em que pelejava com a china alma lúrida, exausta. Com as reservas de forças físicas e as resistências psíquicas esgotadas, o tumulto que sofria em espírito dementava a pouco e pouco, produzindo-lhe não menor martírio, uma vez que lutava menos e atoleimava-se mais. Onde o amor dos pais, sua proteção e socorro, gritava até a perda das resistências. Gargalhadas zombeteiras e agressões obscenas eram as respostas que lhe chegavam aos ouvidos, através de rostos patibulares uns e deformados, agressivos, outros. Exorava o socorro de Deus, mas, ao fazê-lo, tal era a desdita que a excruciava, perdia a concatenação, a ordem das súplicas, o que não impedia chegar-lhe a resposta divina, à semelhança de brisa refrescante, em aragem amena, vertida sobre a ardência das febres. Recordava os mestres, as amigas, as famílias queridas que a cercavam de mimos e quinquilharias, agora, tredas, à distância. Estás morta ou quase morta, ouvia, aturdida, em blasfema acusação. Logo mais culminarei este processo de vingança, extorquindo-te a vida, desforçando-me dele. Morrerás, como eu morri, a fim de que ele morra, também. Cá espero. Deliro, Deus meu, exclamava, apavorada. Mãe Santíssima! Sou inocente e sofro nas hienas infernais. Lágrimas pungentes rasgavam os canalículos e escorriam como chuva abundante em terra escaldante, sem o milagre de refrigerar as ardências íntimas. Sim, és inocente em relação a mim, no entanto, odeio-te, por odiá-lo, desgraço-te para desgraçá-lo, venço-te para vencê-lo. Quem és, demônio destruidor? Compadece-te de mim. Sou uma adolescente, piedade. Sou o demônio da justiça, não o anjo da compaixão. Arrematava, sardônico. Encerremos a discussão inútil e passemos à guerra. Aplausos e doestos sucediam-se, intempestivos, em pandemônio macabro. Recomeçavam os torpes esforços, e o espírito encarnado, menina no corpo, experimentava incríveis dilacerações morais. E era inocente. Tão só na atual reencarnação. A família cuidara-lhe da educação, instruindo-a, aformoseando-a, porém,
não a preparando para as verdades espirituais. O catolicismo, viciado pelas fórmulas e cultos extravagantes, desertara do cristianismo, tornando-se pedagogo incapaz para a preparação espiritual das criaturas, por haver banido a revelação das suas lições, supondo-se os seus clérigos capazes de conceder céus e paraísos, através de inócuas palavras e atitudes vãs. Em decorrência disso, muitos pais supõem, mesmo hoje, em cômoda atitude moral, que as dissertações sobre a vida no além-túmulo não devem ser ministradas aos filhos, que os têm como imaturos para os ministérios superiores, para as reflexões da verdade, não, porém, para as paixões dissolventes, os arremedos de masculinidade ou feminilidade em que, especiando o amor, se convertem em vasos de sensações sexuais de teor primitivo e descamo para as aventuras do domínio pelo egoísmo, pelo orgulho ou pela astúcia com que os armam e de que eles logo se apropriam, com facilidade espantosa. Para as imperecíveis mensagens morais do espírito imortal, os jovens sempre lhes parecem jovens demais. Juventude que, aliás, deverá ser melhor aproveitada, com vistas à maturidade digna e à velhice feliz. Esther, assim subjugada pelo possessor em comburência, de ódio, sucumbia, inerme, lentamente, quase vencida. 5. Interferência espiritual. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. O Livro dos Espíritos, questão 525, comentário. Na sua festa de aniversário, Esther fora surpreendida pela agressão de revoltado espírito que, acoimado por violenta crise de ódio, encontrou na sua sensibilidade mediúnica o campo propício para incorporação intempestiva quão infeliz. Assenhoreando-se das forças medianímicas da jovem, o obsessor, na sucessão dos dias, imantou-se-lhe quanto pôde ao campo psíquico, culminando no lamentável e longo processo de subjugação. Compreensivelmente, espírito em débito ante os códigos da divina justiça, possuía os requisitos para uma sintonia perfeita, propícia ao agravamento do problema. A sua semelhança na casa de saúde, onde espiava os delitos ultrizes do passado, muitos outros pacientes eram vítimas da constrição obsessiva. Fugindo à etiologia clássica da loucura, na qual o enfermo é espírito que busca fugir à realidade objetiva, fortemente assinalado pelas reminiscências próximas em que chafurda, torna-se suicida e inconsciente por meio de cujo recurso procura evadir-se as responsabilidades novas que lhe cumpre assumir e desenvolver, a fim de liberar-se. Naturalmente, eclodindo a manifestação da loucura, instala-se, também, um simultâneo processo obsessivo, graças às vinculações que mantêm encanados e desencanados na contabilidade dos deveres múltiplos, poucas vezes desenvolvidos com retidão. Na obsessão, a loucura surge na qualidade de ulceração posterior, irreversível, em consequência das cargas fluídicas de que padece o paciente, vitimado pela perseguição implacável. Face à insidiosa presença de tal energia deletéria, desarticulam-se o equilíbrio emocional, a estabilidade nervosa, o metabolismo orgânico e, pela intoxicação de que se vê um objeto, vários departamentos celulares se desorganizam, envenenando-se, ulcerando-se. Através de tal esquema em muitos processos obsessivos, a terapêutica salutar há de ser múltipla, acadêmica e espírita, imprescindíveis para colimar os resultados eficazes. No caso específico de Esther, encontravam-se como agravantes múltiplos fatores kármicos, que aumentavam o sofrimento da aturdida obsessa. Como ninguém se encontra marginalizado ante os recursos divinos, a presença de Rosângela representava o recurso inicial utilizado pelos benfeitores invisíveis para os primeiros tentames favoráveis à alienada, embora jamais houvesse ficado sem a superior assistência. Profundamente amadurecida, não obstante a pouca idade física,
Auxiliar de enfermagem experimentara desde cedo o cadinho purificador de muitas vicissitudes e aflições, que contribuíram para a harmonia íntima de que se fazia possuidora. Órfã desde os 8 anos, ficara aos cuidados paternos, em subúrbio carioca, lutando com bravura pela sobrevivência. Sensível e meiga, conseguira granjear afeições espontâneas entre os vizinhos, que passaram a assisti-la com desvelo, inclusive matriculando-a em escola primária próxima ao lar. O pai, diligente, trabalhava afanosamente, mantendo-se viúvo quanto pôde. Consorciando-se, alguns anos depois, a esposa fez-se terrível adversária da enteada, que foi, então, trasladada para digno lar em Botafogo, onde se alojou, na condição de ama de criança. À medida em que o tempo se desdobrava, natural, conquistou a amizade dos patrões que, em lhe identificando o drama resignado, resolveram socorrê-la da maneira mais favorável. Espíritas convictos, adestraram-na, membro da família em que se convertera, na grandiosidade dos estudos doutrinários, cuidando, também, da sua instrução, através do ingresso em ginásio noturno, de onde estava recém-saída, após concluir ligeiro curso de enfermagem auxiliar a cujo mister agora se entregava. Participando dos labores espiritistas, aguçaram-se-lhe as faculdades mediúnicas, que receberam carinhoso e lúcido trato dos benfeitores, encaminhando ao centro espírita, onde passou a cooperar nos benéficos serviços de socorro desobsessivo. Ao defrontar Esther, pressentiu a tragédia que se desenvolvia além das manifestações exteriores da paciente. Simultaneamente, poderosa simpatia brotou-lhe dos sentimentos puros, envolvendo a atormentada, desde então, na devoção das suas preces e vibrações. Inspirada pelos seus e pelos guias espirituais da doente, foi-se, a pouco e pouco, acercando, até conseguir com a simples presença acalmá-la, desembaraçando-a da camisa de força que vivia jugulada, quando não se encontrava sob as altas doses de sedativos que lhe eram impostas com regular frequência. Suas horas de folga as dedicava à moça, que nem sempre a recebia com qualquer lucidez ou passividade. Todavia, pelas emanações psíquicas que exteriorizava, conseguia neutralizar a agressividade do obsessor, que se lhe submetia à força moral, como se fora uma energia balsamizante que se contrapunha à sua nefasta pertinácia. Emocionada, inteirou-se do terrível sofrimento da tutelada, mediante o conhecimento da história clínica e por meio de informações que logrou recolher discretamente. Aconselhando-se com os tutores, resolveu-se procurar os pais da internada, na pressuposição de elucidá-los sobre a enfermidade da filha. Confiava poder ajudar, fiel à recomendação evangélica. Solicitando por telefone uma entrevista formal com o Sr. Coronel e Sra. Constâncio Santa Maria, foi recebida em clara manhã de setembro no apartamento outrora feliz, ora transformado em triste refúgio de amarguras e reminiscências dolorosas. Acolitada pelos espíritos benfazejos que a amparavam, ao apresentar-se com natural timidez e constrangimento, não lhe passou despercebido o enfado refletido na face dos anfitriões. Sentia-se vistoriada com enérgica observação, e não fossem as excelências dos propósitos que a animavam, teria solicitado excusas, recuando. Na conjuntura, firmemente teleguiada pelos espíritos, falou sem rebuços: rogo-vos permissão para elucidar, que afeição muito grande, e até certo modo inexplicável, liga-me a Esther, de quem me fiz encarregada no hospital, por solicitação espontânea. O casal, emudecido, surpreso, escutava, sem dissimular o desinteresse pela sua presença. Depois de breve pausa, continuou, ante o mutismo descortês dos ouvintes: venho cuidando dela há mais de um mês, sem conseguir-lhe uma palavra de equilíbrio, que denotasse raciocínio, exceto. Inquiriu a senhora. Exceto há poucos dias, prosseguiu, quando, muito debilitada, num breve momento, pareceu recobrar a claridade mental, balbuciando: mamãe. Mamãe, onde você está? Tenho medo, mamãe. Oh, meu Deus! Exclamou, em pranto incontrolável, a dorida senhora. Acalme-se, meu bem, acudiu o esposo, igualmente lacrimoso. Perdoai-me trazer-vos a renovação das lágrimas, intentou auxiliar, emocionada, a seu turno. Sucede que acompanho Esther como somente o faria uma irmã muito querida e com o senso de observação aguçada. Comparo a outros enfermos, anoto, percebo que muitos não conseguem ou talvez prefiram não ver,
Como assim? Interrompeu o senhor coronel. Por favor, seja mais clara, diga-nos o que veio. Nossa filha é hoje o pouco e o tudo da nossa inditosa existência. Você também é tão jovem, que não consigo ficar à vontade. Parece-me matura, sem experiência. Todavia, somos ouvidos atentos. Prossiga, senhor coronel, iniciou Rosângela. Esther não é uma louca segundo os padrões comuns, tradicionais. Sim, sim, interrompeu o coronel Constâncio, nós o sabemos. Seu psiquiatra já nos asseverou o mesmo. Não, por favor, atalhou Rosângela, ouvi-me primeiro. Não é comum porque não a considero louca. Digo bem, assegurou, calma e lúcida, dirigida espiritualmente. Uma obsessa por espíritos, não compreendemos a alusão, que nos parece absurda. Interceptou-a, o interlocutor, azedo. Ouvi-me primeiro, solicitou, confiante. A morte não elimina a vida, antes a dilata. Mudam-se as aparências, no curso de uma única realidade, viver. Assim, com a morte do ser físico não cessam as impressões do ser espiritual, conforme asseguram todas as religiões, do que decorre um natural intercâmbio, incessante, entre os que sobrevivem ao túmulo e aqueles que ainda não o atravessaram. Retornam, felizes ou desventurados, os que foram conduzidos ao país da morte, seja pelo veemente desejo de ajudar os afetos da retaguarda, a diverti-los e confortá-los, com eles mantendo agradável comunhão, seja vitimados pelo sofrimento com que se surpreenderam, buscando ajuda e, muitas vezes, perturbando, seja dominados pelas paixões intitosas de que não se conseguiram libertar, perseguindo, destilando ódios, obsidiando, em incessante conúbio. Mas isto é bruxaria, interrompeu-a, quase violento. Aqui somos tradicionalmente religiosos e detestamos essas práticas vulgares de fetichismo que, desgraçadamente, empestam, nestes dias, a nossa sociedade. Rogo-lhe o favor de mudar o curso da conversação. Aliás, creio que já não temos o que conversar. Rosângela tornou-se lívida, enquanto o progenitor de Esther estava rubro de ira, furibundo. Sob o verniz social, agasalhavam-se muitos estados de ferocidade. Diga-me, senhorita, interrogou-a, áspero. Qual a sua religião? Espírita, senhor. Desde quando o espiritismo é religião? Desde os primórdios. Atrevida e petulante. Vir à minha casa arengar sobre magia negra, superstição, como se fôramos pessoas ignorantes, pertencentes às classes inferiores que se comprazem, por fuga psicológica e misérias, nessas práticas, de que faz falta repressão policial enérgica. Antes de retirar-se, responda-me, nos hospitais, agora, se permitem bruxos e macumbeiros entre os seus servidores? Querido, exclamou a senhora, não se encolerize. Isso mesmo. Redarguiu. Diga-me. A jovem estava perplexa, porém lúcida, e refletia, com uma verdade proposital, comodamente ignorada. Quão poderoso é o cerco do orgulho, que separa homens por dinheiro, posição, aparência, apesar de todos marcharem inexoravelmente para uma mesma direção, a consciência que os examinará despidos dos engodos a que se aferram. Inspirada, contestou, delicadamente, Excelência, aqui venho propondo-me servir com humildade e desinteresse. A minha confissão religiosa não tem ligação com a minha modesta função hospitalar, senão para impor minha conduta cristã, que ensina a misericórdia em relação aos infelizes, estejam nas camadas do infortúnio social ou no acume da ilusão econômica. No santuário espiritista, que frequento, o alvo redentor é Jesus, a estrada a percorrer chama-se caridade, seguindo sob o sol da fé viva e a força do amor fraternal. Venho a este lar em missão de paz e dele sairei pacificada, sem embargo, expulsa, o que muito lamento, não por mim, que reconheço a minha própria desvalia. O vaso modesto não poucas vezes mata a sede, oferta o medicamento salvador, retém o perfume, atende a mistérios relevantes, enquanto preciosas taças de cristal lapidado adornam, mortas, empoeiradas, móveis luxuosos e inúteis. O coronel Santa Maria e a esposa Uviana, incomodados pela argumentação superior, apresentada com humildade, impossibilitados de a interromperem, magnetizados pelos instrutores espirituais presentes. Enquanto isso, semi-incorporada, Rosângela aduziu, brilhe a vossa luz, conclamou Cristo, para que o mundo vos conheça. A luz da verdade fulgurará,
Apesar das 1000 tentativas da treva em domínio transitório, os pseudobruxos que a intolerância fez queimar, ao perecerem, não deixaram silenciosas as vozes, que retornaram e volverão até instalado na terra o reino de Deus. E após rápida reflexão, continuarem velando por Esther, nunca mais, esbravejou o senhor coronel, que romper o mutismo obrigatório a que estava subjugado. Providenciarei para que não volte a vê-la, caso não resolva exigir a sua expulsão daquele frenocômio. Como lhe aprouver, excelência. Dá-me vossa licença. Bom dia, senhores, passai bem. E retirou-se. O dia seguia bonançoso, tépido. O vento e a maresia que corriam pela Avenida Atlântica, aspirados em longos haustos pela jovem servidora da esperança, despertaram-na. Só, então, concatenando ideias e ordenando lembranças, deu-se conta dos acontecimentos, sendo visitada pelos receios e as lágrimas. Rosângela fora excelente instrumento indireto dos bons espíritos, que tentavam, desse modo, interferir e ajudar no grave sucesso da subjugação de Esther. 6. Forças em litígio. Ide pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister regueis com os vossos suores o terreno onde tendes que semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide pregai. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Embora as qualidades morais que exornavam o caráter do coronel Santa Maria, era ele um homem temperamental. Forjado na escola do dever, desenvolvera-se-lhe, simultaneamente, o orgulho em que apoiava decisões e atitudes, sem embargo, probo e justo quanto possível sê-lo. Com a enfermidade que dominava Esther, fazendo perecer os entusiasmos e aspirações de pai, a amargura solapou-lhe as alegrias, e o azedume contumaz transviou para as rotas de surda revolta contra todos, contra tudo, reagindo, em volta, por ignorar os móveis legítimos da aflição e poder removê-los, adquirindo, assim, a necessária serenidade para suportar as vicissitudes habituais na existência humana. Tornou-se arredio, fechando ainda mais o círculo de amizades, somente saindo de raro em raro, razão por que mais aflitiva se lhe tornava a conjuntura. Frequentador de uma igreja religiosa, não possuía fé verdadeira. Habituara-se ao mecanismo da ritualística e, como antes não houvera experimentado o travo das lágrimas, não se exercitara na comunhão com Deus nem chegara a cultivar colóquios com o mundo espiritual. Nos primeiros dias da aziaga desesperação recorrer à divindade, guindado à falsa posição de impositor, sem os lauréis do humilde requerente que confia. É com trema natural que se deixasse desesperar. A oração vazia de expressão espiritual não conseguira leni-lo, eram palavras sem tônica de amor nem fé. Guardava, no entanto, esculpido na vaidade social, o rótulo de uma crença em que não participava de forma alguma. Acreditando-se merecedor da subserviência divina, por acomodação e ignorância, subvertera a ordem das posições entre ele e Deus, graças à cumplicidade clerical, sempre disposta à distorção dos lídimos ensinos do Cristo, a fim de agradar os conspícuos transitórios vencedores no mundo, a que se submete por desmedida ganância de destaque terreno. Por isso, atribuiu a coragem de Rosângela aos laivos da petulância e do atrevimento, por incomodá-lo com as arremetidas do socorro que se via impossibilitado de receber. O orgulho é cruel inimigo do homem, porquanto, envenenando-o, cega-o, totalmente. Simultaneamente, graças à psicosfera da felonia que cultivava, passou a sintonizar com outras mentes amotinadas que lhe cercavam o lar, em plano concorde com o perseguidor de Esther, planeando alcançá-lo mais duramente. Rosângela, representando o auxílio divino indireto, fora expulsa pelos vingadores desencarnados, que lhe sabiam dos propósitos elevados. Ferido na insensatez do orgulho desmedido, aguardou que passasse o domingo dourado e, no dia imediato, fortemente conduzido pelos adversários desencarnados com quem sintonizava, nos últimos tempos, foi queixar-se à direção do hospital, com as tintas carregadas da irritação, sobre o procedimento da moça.
Exigia que ela não voltasse a qualquer contato com a filha. Certamente não lhe impunha demissão, todavia, propunha severa amoestação, de que redundasse, na próxima vez, expulsão dos serviços pelo perigo que representava sua convivência junto aos pacientes. Vã cegueira da humanidade. Luta em glória contra o Guilhão. Saindo aturdida do apartamento palaciano e trazida à realidade objetiva pelo afago da natureza festiva, Rosângela não dominou as lágrimas. Receio injustificável assaltou-a, e a antevisão da perda do trabalho afigurou-se-lhe como odiento fantasma de rude fracasso. Caminhou um pouco, algo desarvorada, sentou-se próxima ao mar, deu vazão aos sentimentos desconexos, depois recordou-se da prece, deixando-se arrastar pelas lucilações e consolos da oração. Mesmo no regurgitar da praia imensa, vestida pela multidão quase despida, sentia-se a sós em intercâmbio com os seus protetores, do que lhe resultou renovação íntima, paz reconfortante. Logo refez-se, volveu ao lar, adiando a exposição dos resultados da entrevista. Os domingos, na residência do Dr. Gilvan de Albuquerque, eram o dia dedicado aos estudos do Evangelho, em estreito círculo de amigos e familiares. O Dr. Gilvan era pediatra próspero, que residia na praia de Botafogo. Ultrapassara os 50 anos, havendo constituído uma família ditosa. Da Matilde, sua esposa, era o exemplo da abnegação cristã, e o seu domicílio tornou-se núcleo de recolhimento espiritual, no qual mensageiros da luz encontravam vibrações superiores para o ministério a que se afervoravam, no socorro aos padecentes de ambos os planos da vida. Genitores de uma filha única, Márcia, esta, ao consorciar-se, enriqueceu-os com a bênção de linda menina, Carmen e Silvia. Residiam todos juntos, por insistência do Dr. Gilvan, que, devotado, conseguira a aquiescência do genro, tido como filho do coração. Rosângela viera para pajear a criança. Trasladando-se, porém, há menos de 2 meses para um curso de especialização nos Estados Unidos, os jovens nobentes seguiram com a filha, deixando a servidora ao lado dos pais, na condição de familiar, conforme lograra pela abnegação e demais dotes de espírito de que a moçoila se revestia. Nesse interim, o benfeitor localizara para trabalhar na casa de saúde. Estudando e praticando metodicamente o espiritismo, a família apurara a sensibilidade moral e psíquica, entesourando valores inapreciáveis com que se dispunham ao nobre labor do bem. Os deveres espirituais, livremente abraçados, eram desenvolvidos em clima de severidade e otimismo, gozando de primazia em qualquer circunstância. Os vícios sociais, inocentes na aparência quão perniciosos na realidade, foram dali expulsos, e as conversações edificantes, leituras seletas, entremeadas de opiniões de humor agradável, constituíam cirões que restauravam as forças, revigorando o espírito após os quefazeres do cotidiano. O espiritismo naquele domicílio tornado santuário constituía a lídima aventura, caracterizando uma típica família cristã. O culto evangélico do lar, como natural consequência, se fazia realizar entre gáudios e esperanças. Música suave do clássico universal predispunha os assistentes, antes da reunião ao recolhimento, à oração, em cujos momentos acalmavam-se-lhes as atribulações, desligavam-se dos atos problemas e desembaraçavam-se dos fluidos perniciosos. O grupo reduzido constituía-se de 12 a 15 pessoas, em frequência habitual, interessadas na reforma íntima, empenhadas na autoiluminação. Às 20, pré-estabelecidas para o início da reunião, acercavam-se da mesa sob a direção do Dr. Albuquerque, encarregado de conduzir os estudos. Naquela noite, sob as fortes impressões do acontecimento da manhã, Rosângela sentia-se confrangida. Ninguém a constrangera a explicações. Ali a liberdade e a confiança se afagavam, facultando perfeita compreensão dos deveres e dos direitos. Não havia imposições. Ato contínuo a prece de abertura, procedida com discreta emotividade pelo orientador da tarefa, Dona Matilde tomou-de o Evangelho segundo o Espiritismo, confiante, e, impulsionada pelos mentores espirituais presentes, abriu no capítulo número 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e leu o subtítulo, Os Obreiros do Senhor. Um leve sorriso de júbilo delineou todos os lábios, por saberem que aquela era a instrução vertida do alto para conduzi-los e sustentá-los nas lutas por vindouras. Com voz pausada e boa dicção, a nobre senhora começou a ler.
Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. A palavra bem articulada com inflexão de sadia emotividade contagiante prosseguiu até o fim da eloquente mensagem ditada pelo Espírito de Verdade, em Paris, em 1862, que seria o tema central dos comentários e estudos da noite. Com ordem, os componentes do grupo respigaram opiniões, entretecendo conceitos e comparações aqueles dias, com que se ensejavam a levantamento de ânimo e predisposição para os ardorosos trabalhos, em considerando a última hora, em rápida andadura. Inspirados, adaptavam nas próprias necessidades, formulando conotações valiosas em relação a outras lições das demais obras da codificação, especialmente o Livro dos Espíritos, que, passo seguinte, foi lucidamente examinado. O ambiente respirava o ar festivo da natureza que se adentrava, misturando-se às saturações balsâmicas da sala onde espíritos felizes confraternizavam com os obreiros terrenos, em preparação das tarefas futuras. Transcorridos alguns minutos reservados à oração intercessória e às vibrações pelos enfermos, presidiários, sofredores de vária classificação, fez-se espontânea pausa, como se, fortemente magnetizados pelas presenças, sentissem que amado benfeitor, em ação especial, viesse instruí-los, orientá-los. Fluidos anestesiantes penetravam-nos, e suave melodia tangida por mãos seráficas, alcançava-lhes a alma, sem rociar-lhes sequer os ouvidos. Adolfo Bezerra de Menezes, o amorável instrutor, tomando os centros da mente e o comando da voz de Rosângela, apresentou-se em suave manifestação psicofônica de relevante significação. Meus irmãos, enunciou com entonação inesquecível, Jesus nos favoreça com a sua paz e nos abençoe. Todos eram ouvidos, em uníssono, mentes e sentimentos estreitados em dúlcida emotividade. Após a saudação repassada de ternura, prosseguiu: trabalhadores imperfeitos que reconhecemos ser, encontramo-nos no campo que a própria insensatez deixou ao cuidado das pragas e do abandono. Em todo lugar, desolação e ruína, jardins vencidos pelo matagal, pomares destruídos pelas tormentas, solo crestado, sebes arrebentadas, fontes vencidas por miasmas, habitadas por animais venenosos. Todavia, é a nossa área de labor e redenção, onde devemos recomeçar e agir. Dispomos do trato da terra que a nossa incúria desrespeitou, cabendo-nos, agora, recuperar pela carinhosa assistência o prejuízo, aplicando todos os recursos ao nosso alcance, enquanto urge a oportunidade. Em razão disso, mister considerarmos em profundidade o ensino evangélico do Ide e Pregai, ensinando com o exemplo que edifica e avançando com as mãos enriquecidas pelas obras, através de cujo resultado atestaremos a excelência dos nossos propósitos. Não há tempo, nem seria justo baratá-lo nas discussões infrutíferas das vaidades intelectuais, exaltando a fatuidade e a arrogância, enquanto as epidemias morais e sociais assolam terríveis, arrebanhando e destruindo multidões de incautos e incontáveis criaturas que lhes experimentam a coercitiva escravidão. O Evangelho é o nosso zênite de amor e o nosso nadir de mensuramentos. Quem se exalta, inicia a trajetória para baixo. Aquele que se glorifica, entorpece-se na ilusão. Todavia, o que avança infatigável, ignorado, mas servindo, humilhado, no entanto valoroso, perseguido, porém, imperturbável, transformando os sentimentos numa concha afortunada de amor, logrará o elevado cometimento do êxito real. Nenhuma queixa, portanto, nenhum rol de mágoas. Nosso tempo mental deve ser dedicado à elaboração dos planos de serviços relevantes e contínuos. Jesus é o exemplo ideal do trabalhador modelo. Não foi poupado nem compreendido. Entretanto, elaborou e viveu o código de felicidade com que nos acena e de que dispomos para o desiderato regenerativo. Advir-nos-ão muitas dores e provações, por serem o que merecemos. Provaremos amargos testemunhos.
Estes nos serão os preços à honra e à glória de servir. Ninguém alcança as cumeadas da paz sem os estertores no vale das lutas. Indispensável perseverar e insistir. Intervalo natural ajudava a reflexão dos conceitos e fixação deles nos recessos da alma, enquanto diminutas gotas fluídicas pairavam no ar qual orvalho divino, penetrante. De imediato, prosseguiu, comprometemo-nos restaurar a primitiva pureza cristã entre os homens, vivendo de maneira condicente com os ensinos evangélicos. Responsabilizamo-nos ante os instrutores elevados em não menosprezar a atual concessão celeste, tornando-nos maleáveis à inspiração superior, de modo a realizarmos a tarefa, mais de uma vez interrompida. Concordamos em dar a vida, se necessário, pela implantação do Consolador no mundo, nestes dias tumultuosos. Recebemos auxílios de toda a sorte. Não nos têm sido regateados socorros. Conhecemos de perto a agonia e a miséria. Também sabemos o paladar da esperança e o aroma dos júbilos. Que mais aguardamos? Avisados de que nossa luta seria entre as forças em litígio, o bem e o mal, eis-nos na liça. A refrega é nosso leito de repouso, a dificuldade, o desafio que nos chega e a dor nossa condecoração. Ainda por demorado período se fará cruenta a luta dos cristãos novos, decididos. Ontem, a arena requisitava o estoicismo do momento. Hoje as balizas do circo se situam em perímetro colossal, que abrange e termina a área de ação e as feras, as paixões, tentarão unifando o morticínio ferindo de dentro para fora. Não há por que recear. Muitas vezes o pretérito de delitos assomará à frente como ultris necessidade, ou ferida exposta, ou desequilíbrio tormentoso, ou açoite inexorável, ou inquietação afugente. Mergulhando-se a mente e as preocupações nas águas lustrais da boa nova e as mãos no trabalho, não haverá ensejo para o desânimo nem para acomodação no lamento ou tentação da fuga. Vive-se morrendo e morrendo, está-se vivendo. Cada realização enobrecida constitui título de ventura e todo receio mais sombra na treva dos problemas. As alternativas são servir sem desfalecimento e confiar sem tergiversação. Jesus fará o que nos não seja possível realizar. Confiados em que a vitória final a Ele pertence, exultemos e prossigamos. Suplicando que o seu amor nos permeie e a sua misericórdia nos alcance, sou o servidor o mínimo de sempre, Bezerra. Respirava-se o ambiente das primitivas células do caminho. A atmosfera suave expressava o significado do momento. Lágrimas aljofravam os olhos de todos, nascidas nos peitos túmidos de emoção. Proferida a prece final, o Dr. Albuquerque considerou encerrado o culto da noite entre gratidões a Deus e esperanças no futuro promissor. 7. Advertência e esclarecimento. Pergunta: 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que de ordinário são eles que vos dirigem. Pergunta: 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta: para que sofrais como eles sofrem. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9. A entrevista mantida pelo Coronel Santa Maria com o diretor da Casa de Saúde deixara no esculápio as vibrações da cólera mal contida. Incontinente, Rosângela foi convidada à administração e compreendeu que chegava o instante decisivo para a sua fé. O psiquiatra não se deu a gentileza de mandá-la sentar-se. Olhando-a com rispidez, ardil de que se utiliza a fraqueza para disfarçar a falta de valor, foi incisivo. O coronel Constâncio Santa Maria acaba de deixar este gabinete, após apresentar grave acusação ao seu comportamento. A moça estava lívida, não obstante, serena. O chefe, levantando-se, enfrentou-lhe o olhar tranquilo e prosseguiu, fuzilante: como se atreve a transformar esta casa num deplorável sítio de práticas ignominiosas, necromânticas? Deve haver um engano, doutor. Retrucou, surpresa. Não me interrompa. Revidou, colérico. Não esqueça sua função e retinja-se a ela. Aliás, você aqui se encontra em período experimental e a sua falta é condição para despedi-la, pura e simplesmente. Solicito melhores esclarecimentos. Justificou o auxiliar. A senhorita é acusada de práticas de magia ao lado de uma paciente, a filha do senhor coronel. Que tem a dizer? Que a informação é falsa e a acusação, portanto, injusta. Rosângela estava socorrida pela inspiração de que se fazia credora,
ante a trama nefasta da sordidez humana e da ardilosidade dos comparsas do mal, desencanados. Então, deseja dizer que o coronel está mentindo? É com trema louca. Em absoluto, não digo isto. Assevero que jamais me afeiçoei a qualquer prática desabonadora à minha dignidade, muito menos em relação a magias, que desconheço inteiramente. No entanto, emetida em espiritismo, filiada a esse círculo de loucos desnaturados. O doutor está equivocado. Sou espiritista, sim, aliás, com imensa honra, o que é perfeitamente permitido pelas leis do país, constituindo uma admirável filosofia de vida e religião consoladora. Quanto à alegação de que o espiritismo é um círculo de loucos, desejava indagar ao senhor diretor qual a religião que professam os internados nesta casa. Não me consta que a jovem Esther jamais houvesse frequentado uma casa espírita, o que, talvez, se ocorresse, lhe teria evitado a tragédia em que sucumbe, a pouco e pouco. Além de desequilibrada e atrevida. Desculpe, doutor. Sou convicta da fé que expôs e minha conduta é irrepreensível. Se os meus serviços não servem a este nosocômio, não há por que transformá-los em problema. Porém, não me cabe silenciar diante da acusação improcedente. Confio em Deus e sei que o Senhor é portador de excelentes dotes do sentimento, do caráter, da razão. Havia nobreza e coragem nas afirmações da jovem. Colhido de surpresa pela argumentação da auxiliar, o diretor administrativo sentou-se, desenovelando-se dos fluidos mefíticos que lhe obliteravam o discernimento e acerenou-se. O doutor Newton Silva era homem judicioso. Dedicado a direicão da casa, não se transformara num mercador da saúde. Possuía sempre um recurso para dispensar os enfermos e descobrir uma vaga para os casos de emergência. Aplicava a psicoterapia do sorriso e do bom humor, fazendo-se amar por todos, funcionários, serviçais, colegas, enfermeiros. Naquela manhã, no entanto, atritara no lar, experimentando singular aborrecimento, que aumentara com a visita do coronel Santa Maria, sua primeira entrevista do dia. Não era religioso, e isso exibia com orgulho. No entanto, era cortês, gentil homem. Fora vítima do cerco das entidades infelizes que se compraziam na cobrança família do coronel e se desforçavam em Esther. Não era a primeira vez, como de fácil entendimento, estando-lhe em função relevante. O mesmo ocorria a outros colegas que nem sempre suportavam as constrições, sucumbindo, desastrosamente. Olhou, então a moçoila frágil à sua frente, dependente do trabalho honrado, que conseguira fazer-se estimar em pouco tempo por quantos privavam da sua companhia. Como a desculpar-se, esclareceu. O coronel proíbe-a de acercar-se da filha. Quer dar-me a sua versão do caso? Serei sucinta, esclareceu, Rosângela. Afeiçoei-me a Esther desde que a vi. Aliás, dedico-me ao trabalho com carinho e sou partidária da teoria de que o amor muito consegue, quando falham outros recursos. Após observá-la, demoradamente, considerando as lições do Espiritismo, no capítulo das obsessões, resolvi, com permissão do Dr. Gilvan de Albuquerque, o meu benfeitor, do senhor conhecido, solicitar uma entrevista ao senhor coronel, dando-lhe minhas desvaliosas, porém honestas impressões sobre o problema psíquico da filha. Sequer não me ouviu, impedindo-me, de certo modo, concluir o desejo de sugerir-lhe a terapêutica espírita, simultaneamente a que vem sendo tentada neste respeitável frenocômio. E qual seria? Interrompeu-a, algo zombeteiro. Frequência, dele e da senhora, a uma sociedade espírita, ajudando a filha com orações, e, a posteriori, com labores desobsessivos. E crê, você, realmente, em orações, em labores desobsessivos? Rosnou, sorrindo, largamente. Sem dúvida. Anuiu, imperturbável, não apenas creio, como sou testemunha dos seus resultados surpreendentes. Junto a nevropatas, arengou, perspicaz, escarnecedor. Sugestionados, místicos. Não somente com esses, refutou, gentil, muitos dos quais nada houveram conseguido em tratamentos longos, quão inócuos, porquanto a sua enfermidade não procedia exclusivamente da psique, mas do espírito, doente em si mesmo, quando não perturbado por outros espíritos. Outros pacientes, desenganados, portadores de diagnose depressiva, esquizofrênica, recuperaram a lucidez, ante os meus olhos, por serem, realmente,
Obsessos em trânsito provacional. Minha jovem, não esqueça que sou ateu e psiquiatra remeteu, finalista. Linda ilusão, essa, porém irracional, improvável. Como provar? Muito facilmente, contestou, confiante, frequentando as boas casas espíritas. E as há de má qualidade? Interceptou-a. Sim, confirmou traço, como os maus médicos, os incompetentes.